Olá, mais uma vez aqui, Marluce Brasil, diretamente de Mato Grosso do Sul, para mais uma postagem, atender mais um pedido aqui no canal de um seguidor, desta vez da minha cidade natal, de Corumbá, Mato Grosso do Sul, meu querido Gilmar. Lá no início das minhas postagens, o Gilmar me solicitou que fizesse a interpretação da música Berradeiro, de Chico César. Chico César, acho que a maior parte das pessoas sabem, é um compositor nortista, né? Nordestino, se não me engano, e muito rico. As composições do Chico César são muito boas. E ele é um poeta nato também. E ele utiliza muito da licença poética para fazer os seus trabalhos. Então, eu queria falar com vocês a respeito da licença poética. O que é a licença poética? É a liberdade que o poeta, o escritor, tem de criar palavras. Então, ele pode misturar palavras. Ele pega uma palavra, metade de uma palavra e a outra metade de outra palavra, e junta, né, sílabas diferentes e forma uma nova palavra. Essa nova palavra, ela vai ter o sentido das palavras que foram juntadas numa palavra só. É como se fizesse, né, uma síntese, um resuminho de uma frase inteira numa palavra só. Então, berradeiro é isso, é a junção de umas palavras. De que? Bé da palavra berro, beira da palavra beirada, ao redor da beirada, e deiro é o agente, como o hoteleiro é aquele que age dentro do hotel, o carteiro é aquele que age entregando cartas, né? Então, berradeiro são as pessoas que vivem ao redor, na beirada, e que gritam, né? Que querem falar alguma coisa. Então, vamos ver o que diz a música Berradeiro. Aqui no canal, lá embaixo, aqui onde saiba mais, vocês vão ter a letra completa da música e também o link, onde vocês podem acessar e ouvir a música num dos shows do Chico César. Eu aconselho, é muito bom o show dele, mas a gente até separou, pegamos uma parte da música que está separada só dessa música Berradeiro. Ela diz o seguinte: os olhos tristes da fita rodando no gravador, uma moça cosendo roupa com a linha do Equador, é a voz da santa dizendo: o que é que eu tô fazendo cá em cima deste andor? A tinta pinta o asfalto, enfeita a alma motorista, e a cor, na cor da cidade, batom no lábio do nortista. O olhar vê tons tão sudestes, e o beijo que vós me nordestes arranha-céu da boca paulista. Cadeiras elétricas da baiana, sentença que o turista cheire, e os sem amor, os sem teto, os sem paixão, sem alqueire, no peito dos sem peito uma seta, e a cigana analfabeta lendo a mão de Paulo Freire. A correnteza do triste, tristezura de contente, vozes de faca cortando como o riso da serpente, são sons de sinos, não contudo, pé quebrado, verso mudo, grito no hospital da gente. Então, como eu falei para vocês já em outras interpretações, é necessário que nós saibamos o significado das palavras. O significado literal, que é como se fosse uma definição do que realmente a palavra fala, e o significado no contexto, né, naquilo que ele quer dizer. Então, a gente vamos lendo, quando chegar numa palavra que tem esse duplo sentido, a gente para falar a respeito e descobrir qual que é realmente o sentido da palavra aqui no texto. Os olhos tristes da fita rodando no gravador. Lembram daquela fita cassete?
tem aqueles 2 buraquinhos assim que a gente colocava e ela ficava rodando. Então vocês imaginam, a cabeça do artista, a cabeça do poeta, ele já imaginou a fita quadrada, né? Era retangular a fita de gravador de antigamente. E aqueles 2 buraquinhos onde entravam aquela manivelinha que ia girando e fazendo a fita tocar, ele enxerga como olhos, os olhos da pessoa, né? Então, os olhos tristes da fita, tá? Rodando no gravador. Uma moça cosendo roupa com a linha do Equador. A linha do Equador fica exatamente lá no Nordeste. Passa, né, por cima do Nordeste, Norte, lá em cima no Brasil. Então, ele usa a linha do Equador, a moça vai bordando, vai cosendo roupa. Então, lá, as moças, as mulheres, as senhoras do Nordeste, do Norte e do Nordeste, elas costuram aquilo que elas vestem com a linha do Equador, né? Então, você imagina o que ele colocou na cabeça dele. Ele colocou na cabeça dele a linha do Equador como se fosse uma linha de costura, onde as mulheres vão costurando a roupa, vão cosendo a roupa, né, que elas mesmas vão vestir. E ao vestir essa roupa, elas vão demonstrar de onde que elas vêm. E a voz da santa dizendo, o que é que eu estou fazendo cai em cima desse andor. Bom, andor o que é? Andor é uma estrutura, geralmente de madeira, né, que vem toda enfeitada, normalmente usada para transportar imagens sacras. Na minha terra, em Corumbá, Mato Grosso do Sul, nós fazemos a festa de São João. É uma festa muito famosa aqui na região. Então, nós descemos com o São João em cima dos andores. E quando o andor está descendo a ladeira para ir dar banho no santo lá no rio, o outro que já deu banho no santo vem subindo. Então, os andores se encontram no meio da ladeira e eles abaixam e se cumprimentam. Então, os andores, eles têm, para as pessoas devotas de santos, ele tem um significado muito grande. Nós até costumamos dizer que fulano... Eu adoro uma amiga minha, por exemplo, eu tenho uma amiga que eu amo muito, a professora Eulina. Eu digo, eu vou colocar a Eulina no andor, significa que ela é uma pessoa adorável. Ela, para mim, não que seja uma santa, né? Mas é adorável, porque você adora santo, você adora Deus, você adora Jesus, você adora Nossa Senhora, dentro da Igreja Católica, né? Então, a gente adora aquilo que é santo. Então, mas eu adoro a Eulina, tá? Então, quer dizer, eu vou colocá-la no andor. Então, você usa o andor para justificar. Então, o que ele está dizendo aqui? Que os olhos tristes da fita, aquilo que ele está vendo rodando aquela fita, está tocando alguma música que ele lembra e que traz na lembrança dele uma mulher que cosia, né, a roupa com a linha do Equador, que é toda a linha de pensamento das pessoas que moram lá em cima na linha do Equador, tá? E a santa mesmo se pergunta, o que é que eu estou fazendo em cima desse andor? Para onde que vão me levar? E ele continua, a tinta pinta o asfalto. Lá no Nordeste tem muita gente que pinta o asfalto, tem gente que coloca aquele serrinho de madeira colorido e vai fazendo para que as procissões passem por cima, então vão pintando. Mas tem cidades que pintam com tinta mesmo, com tinta guache, né? Então a tinta pinta o asfalto, enfeita a alma motorista. Motorista se usa muito não só para quem dirige um carro a motor, sabe? Então, às vezes, tem regiões do Brasil que usam o termo motorista para guia. Guia turístico é meu motorista. E ele não está dirigindo, entenderam? Então, nosso país é muito grande. Nossa, muito grande, é horrível, né? Nosso país é grande, é enorme. E ele faz com que nós tenhamos muitos termos diferenciados. Então, enfeita a alma motorista é a cor na cor da cidade. Então, você mistura cores para colocar na cor da cidade. Batom no lábio nortista, o olhar vê tons de sudestes,
arranha-céu da boca paulista. Arranha o céu, lá em cima, o céu da boca paulista, o sotaque. E os batons tá no lábio dos nortistas, né? Então as mulheres que vão para o sudeste, né, são nortistas, passam seu batom, mas eles vão porque eles veem os tons sudestes, eles almejam o sul, almejam ir para o sul para ganhar a vida. Então ele está preparando toda a história para mostrar aonde que o nordestino está indo, tá? Cadeiras elétricas da Baiana. O que é uma cadeira elétrica? Cadeira elétrica era usada como pena de morte, né? Na história do mundo a gente vê isso. Então, colocar uma baiana na cadeira elétrica é matar. Então, está correndo o risco de se perder a cultura baiana. Sentença que o turista cheire. Então, o turista chega, né, na Bahia, no tabuleiro da baiana, para ele comer. Então, tem pessoas, eu acho horrível, gente, mas tem pessoas que cheiram o alimento antes de comer, né? E eu acho horrível, acho uma falta de educação, sabe? Mas tem gente que faz. E faz em restaurante, viu? Que eu já vi. Aí, então, a pessoa, sentença que a turista cheire, os sem amor, os sem teto, os sem paixão, sem alqueire. Alqueire, o que é alqueire? Alqueire, ele pode ser uma bolsa. Lá no Nordeste, eles usam muito para dizer alqueire, são aquelas dois cestos de vime que se colocam em cima do burro para poder colher. Eles colhem o algodão e colocam aquilo ali, é um alqueire, tá? É um termo do norte e do nordeste. Algumas cidades do centro do Brasil também. Então, aqueles são alqueires. Mas alqueires também significa medida agrária. Então, uma fazenda tem 15 mil alqueires, tá? Então, é uma medida de agrária. Então, esse alqueire aqui, no caso, está se referindo à medida agrária. Porque ele está dizendo que a baiana, ela acaba se sentando numa cadeira elétrica, com toda a sua alimentação sendo testada pelo turista, né, que cheira, que testa, e ela se torna sem amor, porque ela está sozinha, ela se torna sem teto, porque às vezes ela fica na rua, ela se torna sem paixão, porque ela não tem o amor dela, a paixão dela é a terra que ela saiu, que ela deixou, que está lá no Nordeste, né? E ela se torna um sem alqueire, sem terra, sem chão. O chão não é dela. E o beijo, desculpem, sem alqueire, no peito dos sem dor, uma seta. Então, o que é seta? No peito dos sem dor, uma seta no coração das pessoas que já estão tão sofridas que já nem sentem mais dor, sabe? E a cigana analfabeta, lendo a mão de Paulo Freire. A cigana, aqui no texto, eu entendo que ele coloca como uma pessoa que não para, que não tem paradeira, que anda o tempo inteiro, é um nômade, né? Que é o que os nordestinos fizeram em São Paulo, né? Eles foram para São Paulo, São Paulo que eu digo do Sudeste, né? Para tentar a vida e ficaram indo de cidade em cidade, andando, buscando alguma coisa para fazer, sobreviver, fugindo da seca no Nordeste. E ela, analfabeta, não estudava. Ela lia a mão de quem? De Paulo Freire, que é o ícone mundial da educação, né? Ela lia a mão de Paulo Freire, apesar de analfabeta. Então, o fato dela ler a mão, a gente tem que pensar sobre o verbo ler, sobre a leitura. Porque tem gente que pega um papel, um poema e lê em voz alta. O fato de ele estar falando, o som das palavras, não significa que ele está lendo. Lendo é aquele que lê, aquele que entende aquilo que lê. Aquela pessoa que verbaliza o som das palavras, ela não está lendo. Aliás, fica uma dica aqui para quem tem criança. Você pede para a criança ler um trechinho de história para você e depois manda ela fechar o livrinho
Aí você pede para ela contar com as palavras dela o que ela leu. Se ela não conseguir contar, é porque ela não leu, entendeu? Ela só decifrou os signos linguísticos, o som do signo linguístico. A leitura é muito mais do que blá, 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 blá. Voltando para o texto. A correnteza do triste, porque quer dizer, correnteza é aquilo que passa, né? Então, a pessoa triste foi passando, a vida foi passando. A correnteza do triste, tristezura do contente. Olha, ele usou aqui a licença poética, tristeza com doçura, tristezura, né? Do contente. Vozes de faca cortando, então são facadas, são coisas doloridas, foice, né? Coisas que tolhem tudo, todo. Lembra até o barulho dos facões na roça, como o riso da serpente. Serpente ri? Não, né? A serpente verdadeira. Mas a serpente pessoa, que pica, que tem maldade, que arma, que é vingativa, que é ardilosa, essa pessoa a gente chama de serpente e essa ri, quando ela consegue alcançar aquilo que ela deseja, né? Às vezes derrubar uma pessoa, por exemplo, com uma frase, ou armar situações. São sons de sinos, não contudo. Então, o riso da serpente são sons de sinos. Lembra da cascavel? A cascavel tem aquele sininho, aquele chocalhinho, né? Ela pica, ela avisa que ela vai picar, né? E quando ela pica, realmente, na maior parte do tempo, ela mata, né, gente? Porque é terrível. Mas ela é uma cobra honesta, ela avisa que ela vai picar. Então, são sons de sinos, não contudo, pé quebrado, verso mudo. Então, o que significa pé quebrado? Pé quebrado é difícil você andar, é difícil você caminhar, né? Com o pé quebrado, você vai mancando com o pé quebrado. Quando vai, né? Mas, e o seu verso fica mudo, quer dizer, você escreve uma coisa que só você consegue entender, porque as pessoas leem e não entendem. Então, diz assim, fulano deu uma gargalhada com os olhos, né? Só ele entendeu que ele estava rindo, do que ele estava rindo. Então, esse é um verso mudo, é aquele verso que só entende o escritor que o fez. Grito no hospital da gente. Então, foi parar no hospital, tá morrendo, tá precisando de ajuda, tá doente. Então, o que é berradeiro? Berradeiro é essas pessoas que saem do Nordeste e vêm para o Sudeste, trazendo o Nordeste no coração, na alma, nas suas tradições, na sua comida, na sua vestimenta. Ele vem para o Sudeste para ganhar a vida, mas ele não perde a esperança de voltar para o Nordeste, de voltar para o seu alqueire, para o seu chão, para o seu povo. Então, berradeiro é um poema que ele dedica ao nordestino que deixa sua terra e vem para o Nordeste. Ele mostra o quanto que ele perde em fazer isso. Ele vem em busca de uma vida melhor financeiramente, com oportunidades melhores de educação, de saúde, de moradia, de direitos, de respeito. Ele vem em busca disso, mas o coração dele fica lá no Nordeste. Ele acaba indo, né, para o hospital no Sudeste e a doença dele é o quê? É a falta do Nordeste. Então, essa é a minha interpretação da música Berradeiro. E aqui mesmo vocês vão encontrar no link abaixo o show do Chico César, onde ele canta essa música, e ele até canta junto com a plateia. É muito bonito, eu aconselho vocês a assistirem, tá ok? Se você gostou, dê o seu like. Se não gostou, dê o seu dislike. Faça o seu comentário. Isso é muito importante para o canal crescer. Compartilhe com os seus amigos, com suas amigas. Aqui na aba Comunidade,
você pode entrar e fazer a solicitação da música que você quer que eu fale, que você quer que eu comente. E lembrando que só serão aprovados comentários que forem relativos ao texto e que forem comentários edificantes, tá? Eu não vou autorizar, gente, eu vou filtrar as coisas que não são relativas ao texto, em respeito às pessoas educadas, tá? Tá bom? Assine o canal, dê aquele like ou aquele dislike, compartilhe, comente, você é bem-vindo no canal da interpretação de texto da professora Marluce Brasil. Um beijo para todos vocês, amanhã vídeo novo no canal.